Corra que a Polícia Vem Aí é mais um retorno de uma franquia nostálgica, de certa forma, dos anos 80 e 90 para os dias atuais. A tentativa de resgatar esses produtos para lucrar em cima deles. Mas será que é só isso? Será que é só isso nesse caso especificamente? E aqui é bom a gente diferenciar esse filme, que eu já adianto que eu gostei muito, para outros filmes que planejam algo parecido ou que vem fazendo isso recentemente, né? Hollywood tem investido muito, principalmente na última década, nesse retorno de franquias lucrativas para sugar até os últimos centavos, mesmo quando elas não funcionam com o público. E quando elas não funcionam com o público, quando elas não funcionam com os fãs, o que eles fazem? Eles rebootam tudo de novo. Ou soft rebootam, né? Na verdade, eles não rebootam completamente, tudo se passa dentro do mesmo universo, mas há essas modificações. Um termo que, inclusive, eu já usei bastante aqui no canal, que é o recall. Essa ideia de uma sequência que é um remake, na verdade não é nenhum dos dois, mas é os dois ao mesmo tempo. Geralmente, os estúdios fazem isso, trazendo de volta as figuras clássicas do original, apenas em pontinhas, digamos assim, ou como mentores para um novo grupo de personagens, ou para novos protagonistas, e a partir daí, esses novos protagonistas, mais jovens, bem mais jovens, seriam o futuro da franquia, enquanto aos poucos, os antigos que inicialmente iam ser muito usados no marketing para vender para aquele público que gosta dos filmes originais, aos poucos essas figuras iam deixando de marcar presença. A gente viu isso em casos emblemáticos recentes, como a última trilogia de Star Wars, como Pânico. Recentemente, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entre tantas outras franquias que se utilizam dessa lógica do chamado recall. Aqui é bem diferente. Primeiro porque o Leslie Nielsen já morreu já faz 15 anos, então não daria pra trazer, não só ele, mas não daria pra trazer essas figuras do passado, mas principalmente pelo protagonista escolhido pra esse filme na figura do Liam Neeson, né, que tem quase uma piada aí dos nomes que se parecem, né, Leslie Nielsen com Liam Neeson. Não só ele, mas também a própria Pamela Anderson, como essa espécie de femme fatale aqui, né, essa mulher loira num filme noir que seduz o personagem e a gente não sabe até que ponto quais são as intenções dela, se são boas ou ruins. Então são duas figuras aqui já muito mais velhas, né, que já têm uma carreira muito mais estabelecida, de muitas décadas, né, que já foram galãs de alguma forma, mas ultimamente têm cada vez perdido menos espaço ou obrigados a fazerem os mesmos papéis parecidos na carreira. Inclusive, uma das piadas do filme, e não a única, mas uma das piadas do filme desde o início, é essa piada do Liam Neeson com os filmes de ação, ainda que os filmes de ação são sempre parecidos dele, mas não só com os filmes de ação dele, né? Aqui tem piada com Kingsman já na premissa do filme, aqui tem piada com Missão Impossível, com 007, entre tantas outras franquias. Mas trazer essas figuras aqui, trazer Pamela Anderson e Liam Neeson, não são os únicos no elenco, né? A gente tem um elenco com alguns outros personagens, mas não tantos. Até uma figura aqui do Paul Walter Hauser, que é um ator que eu gosto muito e que acho que funciona muito dentro dessa lógica da comédia. Mas principalmente, vamos focar nessas duas figuras centrais que eu tô falando. É interessante a gente ver como aqui tem muito mais um pensamento de resgatar o que já existia e adaptar de alguma forma a um novo cenário do que necessariamente um pensamento em resgatar o que já existia para criar uma franquia extensa e lucrar com ela sem parar. Claro que são filmes baratos, se derem dinheiro, dá para fazer vários em sequência, né, ano a ano, quase que naquela lógica meio episódica, como os filmes, a trilogia original já era um pouco assim. Mas ainda assim, se a gente olha para esses atores, principalmente pro Liam Neeson, que já tem mais de 70 anos de idade, não seria uma escolha de um estúdio pensando em vamos lucrar com esse filme durante décadas e décadas. Muita gente, inclusive, especulava o Andy Samberg aqui pelo seu papel em Brooklyn Nine-Nine, pelo seu humor específico e principalmente pela sua ligação com o Akiva Schaffer, que é o diretor aqui desse filme, que eles já fizeram vários filmes juntos, eles têm essa proximidade. Então ele poderia dar esse ar de novidade para um filho ou para um neto do Frank Drebin, um Frank Drebin Jr. ou um Frank Drebin III, por exemplo. Muita gente especulava isso
pelo humor dele, por ser uma figura jovem que poderia dar uma continuidade longa pela franquia. Pode ser que isso venha a acontecer em algum momento, mas principalmente essa escolha do Liam Neeson, eu acho que ela é muito fundamental para fazer esse filme funcionar. A mesma escolha que lá atrás o Leslie Nielsen não era um ator de comédia propriamente dito, né? Ele não era conhecido pelo seu humor, e ele parecia meio deslocado a forma como ele agia de uma forma tão natural em meio a todos aqueles absurdos e gags, né, piadas constantes que estão acontecendo com ele. Aquele personagem que ele tá fazendo coisas que ele tá fazendo super sério e são coisas extremamente bizarras. Aqui acontece o mesmo com o Liam Neeson, né, que é um ator que é mais recentemente conhecido pela ação, mas já foi conhecido pelo drama, já fez tantos filmes, tantos gêneros, uma carreira bem extensa, mas ele não é exatamente um ator conhecido pela comédia. Eu acho que isso é muito fundamental aqui para o filme funcionar a partir desse personagem. Essa brincadeira até com um resgate do passado, mas tirando um pouco de sarro desse passado. Então, o trabalho aqui de câmera é muito interessante, o trabalho de linguagem é muito interessante para criar essas muitas piadas, né? Um filme que ele, assumidamente, ele brinca com o cinema noir, acima de tudo. Muita gente cita o filme de ação aqui, mas ele é muito mais essa lógica de pegar elementos do cinema noir, né? Então, o personagem que narra em off, com aquela trilha sonora específica que é muito de filme noir, e como ele trabalha, muitas vezes, por exemplo, a iluminação, né? Então, tem um momento que a personagem, que é uma femme fatale, da Pamela Anderson, aparece no apartamento dele e é filmado com as sombras, a gente só vê a luz nos olhos dela. Então, todas essas brincadeiras que, sim, em algum sentido precisam de uma referência cinematográfica, digamos assim, mas acho que de forma geral não é tão dependente assim pro filme, porque é justamente essa lógica do corra que a polícia vem aí, dos filmes anteriores, de você emendar uma piada na outra, principalmente brincar com a piada do inesperado, né? O filme, ele tá brincando com a piada do inesperado o tempo inteiro, né? O personagem dirigindo o carro e de repente aparece uma mão e dá um café pra ele, né? Todas essas piadas com o café, com os cafés, são muito boas. Ou mesmo no trabalho de câmera, né? Tem um momento específico que o personagem tá olhando pra alguma coisa e chorando e de repente corta e a gente vê vários personagens naquela mesma situação. Então vem muito do humor dos primeiros filmes que consegue se manter aqui, mas dentro de uma lógica um pouco mais atual, principalmente em como trabalha os seus temas, as suas dinâmicas, digamos assim. Fico até curioso para ver como esse filme vai funcionar, como ele vai repercutir para o público de hoje. Primeiro, porque a maioria desses filmes que eu chamei de recall, eles têm essa ideia de você funcionar nostalgicamente com o público dos primeiros filmes, mas ao mesmo tempo trazer um novo público, ao mesmo tempo buscar um público mais jovem que vai ser o público mais engajado e mais dominante com aquela franquia a partir de então. Esse filme ele não faz isso, né? Esse filme ele não tem um pensamento em vamos renovar o nosso público. Ele é um filme que ele vai brincar muito com o que já estava lá atrás, digamos assim. Por mais que tematicamente, como eu disse, ele brinque com coisas atuais, ele funcione de alguma forma, mas o humor dele não é um humor tão comum hoje em dia, né? A lógica de humor dele, ou a própria lógica de uma comédia assim sendo lançada nos cinemas, não é algo muito comum. A comédia enquanto comédia apenas pela piada, e o filme ele tem um amor muito grande pelas piadas, né? Ele não pretende ser muito mais coisa, mas ele está querendo fazer a gente rir, a gente rir, a gente rir, a gente rir sem parar, como se a gente fosse emendando uma gargalhada na outra, aquele sentimento mesmo da comédia enquanto um gênero que o primordial é a risada. Esse tipo de comédia já não é tão presente nos cinemas atualmente, né? Hoje em dia se tem muito a comédia como artifício, né? Pega os filmes da Marvel, tem as piadinhas aqui e ali, mas os filmes da Marvel não são comédia, ou não são apenas comédia, apenas um dos muitos exemplos. A comédia pura, digamos assim, como é esse filme, não é algo muito usual no cinema atual, e até fico pensando como isso vai repercutir nesse público contemporâneo. Inclusive porque esse é um filme que ele vai brincar muito com o lance da masculinidade aqui, né? Então esses personagens, tanto herói, vilão... Outra coisa que eu gosto muito é essa simplicidade, né? A gente tem o estabelecimento do plot, do herói, do vilão, da femme fatale, a gente tem todos os elementos ali, poucos elementos muito presentes do sidekick e por aí vai, muito presentes, e a gente sabe quem são cada um deles, não tem nenhuma grande revelação a se fazer. O filme ele tá muito mais preocupado com a piada do que com o mistério, e ele é muito direto nesse sentido. Inclusive é um filme que tem menos de 1h20 se a gente tira os créditos e tudo mais. Então ele entende muito dessa lógica da
comédia, da comédia, da comédia, do tempo da comédia, e isso sem parar incessantemente, com várias piadas que vão para vários lugares diferentes, mas com uma dinâmica dessas piadas muito parecidas. Mas voltando, ele vai falar muito sobre esse lance da masculinidade, brincar muito com essa masculinidade, nessa lógica do antigamente era muito bom, esses eram homens de verdade, claro, tirando o sarro dessas figuras que pensam dessa forma, né, desse policial que acha que ele pode cometer todas as atrocidades possíveis para chegar e prender os criminosos, tudo mais. Tem algumas piadas, não vou revelar aqui, muito boas nesse sentido, mas ao mesmo tempo é ele quem salva o dia de alguma forma, ao mesmo tempo tem contradições dentro dessa lógica, né? Então foge um pouco desse cenário atual, onde todos os filmes precisam ser muito explícitos, muito explicados em seu discurso. Eu estou falando sobre isso dessa forma, porque essa é a forma correta e tudo mais. Não, esse filme ele permite-se ficar aqui numa divisão entre o que poderia parecer certo, o que poderia parecer errado, e brincar com tudo isso, ao mesmo tempo fazer algumas piadas aqui, que enfim, várias piadas vão vindo na minha cabeça enquanto eu tô gravando esse vídeo, e algumas que podem soar erradas, entre aspas. Ele não tem medo de tudo isso, né? Então, isso eu acho que é muito interessante. É muito um filme de comédia à moda antiga, feita para os tempos atuais, ironizando um pouco o antigamente e também o atualmente. E como isso vai funcionar para um público condicionado a outra coisa, eu não sei, mas eu espero que funcione bem, porque poucos filmes me fizeram rir tanto recentemente quanto esse filme aqui. Gostei muito, muito mesmo de Corra que a Polícia Vem Aí. Grande acerto a Pamela Anderson, grande acerto o Paul Walter Hauser, grande acerto o Danny Huston como vilão, grande acerto, acima de tudo, Liam Neeson como o personagem principal. Akiva Schaffer, o mesmo diretor do Tico e Teco, Defensores da Lei ali, que trabalhava já com muitas referências e com várias piadas, aqui ele consegue fazer tudo isso ainda melhor, né? Ele consegue trabalhar ainda melhor com as referências, ele consegue trabalhar ainda mais com essa dinâmica de piadas atrás de piadas atrás de piadas, e piadas que vêm de todos os lados, né? Não só piadas no texto, mas piadas de coisas inesperadas que acontecem, de atitudes inesperadas dos personagens, de coisas inesperadas que aparecem na tela, um simples plano que tá fechado e abre e a gente tem uma outra noção do que tá acontecendo, e tudo isso acaba sendo muito engraçado. Gostei bastante de Corra que a Polícia Vem Aí, uma boa surpresa mesmo. Tava com uma expectativa até que razoável pra esse filme, mas realmente acho que eu ri bem mais do que eu esperava. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.